É uma grande honra desta nova diretoria que assumiu agora em 2013, em novembro deste ano, com mandato até 2015, possa resgatar um pouco esta história tão forte, tão valorosa dos professores universitários de Gurupi. São 25 anos de história e esse resgate vai trazer algumas informações, resgatar na lembrança dos colegas o que foi a luta e a trajetória de 25 anos de existência da APUG. Eu acho que tanto a Associação dos Professores como a própria instituição em si, que na época se denominava não UNIRG, mas FAFIC, ela foi fruto de pioneiros realmente, porque não foi fácil se criar numa cidade pequena, bem pequena realmente, que era na época Gurupi, um curso de direito que você poderia contar nos dedos, em termos nacionais, a quantidade de cursos que existiam. Hoje, obviamente, proliferou esses cursos e não se dá a dimensão, a importância que tinha na época aquele curso de direito e também de pedagogia para o município de Gurupi. E então, já com o crescimento que se vislumbrava, nós entendemos necessário a criação de uma associação que pudesse unir forças e pudéssemos também trocar ideias e até debater com a própria instituição, a diretoria da instituição, as necessidades que poderiam surgir no andamento dos trabalhos. Para nós é um orgulho, uma satisfação e a certeza de que realmente aquele nosso trabalho deu resultados e resultados muito bons. Nós enfrentamos o primeiro movimento de greve de professores universitários do estado, do novo estado do Tocantins. Então a FAFIC era pioneiríssima, né? Faculdade do norte goiano, ainda do novo estado do Tocantins, e nós deflagramos o nosso primeiro movimento de greve. A mim, evidentemente, resta falar com grande orgulho de ter sido um dos presidentes dessa instituição. Além de orgulho, sou também fundador dessa instituição, porque foi através de uma reunião travada à sombra de uma mangueira que nós idealizamos a necessidade da criação de uma entidade que pudesse, né, evidentemente, falar por todos. No dia 8 de agosto de 1991, nós recebíamos da mão do professor Luiz Tadeu Guardiero Azevedo a presidência da APUG. É óbvio que a realidade da instituição era outra, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Para nós, se constitui um motivo de satisfação e orgulho verificar que a instituição cresceu a passos largos ao longo desses últimos 25 anos e que a nossa participação como presidente da entidade nesses 3 mandatos serviu como uma das colaborações emprestadas, aliado à colaboração dos nossos antecedentes e daqueles que nos sucederam. Hoje, nós constatamos que a atividade representativa da APUG vem mais para consolidar avanços do que naquela época que nós não era de conquistar direitos e prerrogativas. A APUG estava se implantando e no segundo ano os professores resolveram fazer uma greve por causa do salário que estava um pouco baixo e nós fomos reclamar como é que estava, como é que não estava. E daí eu descobri que a APUG estava num colégio de Goiânia. Aí nós fomos ver o contrato, a APUG ficaria alguns anos em Gurupi e depois passaria para o outro colégio. Ficava sem absolutamente nada, zerado. Aí eu falei com o prefeito, nós fomos a Goiânia, fizemos uma reunião com o prefeito e dali falamos com o secretário da docência lá de educação e ele nos deu apoio integral para a gente assumir a faculdade e botar nos trinques. Aí a gente nomeou a Dolores para assumir como chefe da presidência, né? E nós começamos a trabalhar por conta de uma faculdade de Gurupi. Foi uma grande alegria
trabalhar com uma turma toda, vocês eram espetaculares, né? Toda turma muito boa, alunos excelentes, até hoje alguns lembram de mim. Na época que eu presidia essa honrosa instituição, ela não era, a FAFIC não era tão grandiosa como a UNIRG de hoje. Mas eu assumi a PUG no momento de turbulência política municipal, não é? Então, naquela época, meus pares, os professores da FAFIC, eram um número limitado de cursos até então, viram na minha pessoa a possibilidade de ter alguém na frente à presidência que pudesse enfrentar qualquer tipo de ingerência política administrativa por parte do Executivo Municipal. É uma honraria muito grande ter presidido a PUG e ser professor durante 11 anos naquela instituição. O que eu posso dizer é que a UNIRG, a instituição, é o que é hoje graças ao seu corpo docente, que com muita abnegação, né? Como você mesmo diz, nós temos lá os nossos decanos, que com muita abnegação, com remuneração baixa, com ausência de um plano de cargos e salários, não deixaram um pouco dos seus afazeres profissionalmente, eram advogados bem-sucedidos, juízes, promotores, para dar sua contribuição na FAFIC. Eu fiz parte da diretoria do professor Claudete Aires, e já falecido. Talvez muitos professores que hoje trabalham nessa casa não o conheceram, mas era assim um professor exemplar, muito compromissado com o sindicato, com a faculdade, e realmente uma pessoa que não mediu esforços em momento nenhum para tornar esse sindicato eficiente, mais próximo do professor, tentando sempre conciliar os interesses da mantenedora, da antiga FAFIC, com o sindicato. Ele sempre procurou, assim, da melhor maneira possível, tentando conciliar seu tempo de professor, outras atividades, conseguir que os interesses e anseios dos professores fossem resolvidos junto à fundação. Eu lembro que alguns problemas que a PUG enfrenta hoje, nós já enfrentávamos naquele tempo, como aumento salarial, reivindicação por aumentos, por reajustes. Essas eram feitas várias assembleias no sentido de realmente conseguir junto à mantenedora todas essas conquistas, nossos desejos, ver nossos desejos realizados. Eu entrei na faculdade em 1992. Então, a velha guarda já tinha criado a PUG. E um sonho mantido para defender os professores, né? E tiveram a felicidade de associar a PUG ao ANDES. Então, acho que foi o maior acerto que foi feito também foi esse. E a PUG tem que cumprir seu papel. Nós conseguimos lançar 2 jornais, a compra programada, eu contei com apoio decisivo. A compra programada foi realizada durante mais de ano, e contei com apoio decisivo da professora Edna, que era secretária, professor Joel, o professor Plínio deu uma ajuda também, né, que me sucedeu, eu apoiei. É muito importante dizer o seguinte, o professor Valdir, na época dele, não mandou ninguém embora. Embora não fosse concursado, ele não gostava da ideia de concurso, não. Ele tinha uma ideia muito privatista. E o concurso só foi possível porque o doutor Egemir tem uma posição firme mesmo, viu? Firme. Embora pressionado também, né? Pelas circunstâncias e pela necessidade, né? Uma instituição pública tem que ter concurso. Bom, na época, nós assumimos a presidência da PUG após a desistência do então presidente Plínio Pinto Teixeira. Ele recebeu um convite para ser diretor do escritório modelo. Como não poderia acumular as 2 funções, eu era o vice-presidente e acabei assumindo. Então, completei 1 ano de mandato do Plínio Teixeira e mais 2 anos de mandato na nossa eleição. E as conquistas principais naquela ocasião foi a realização de concurso público
uma grande aspiração dos professores e também servidores da instituição, e também a reposição salarial, apesar do parcelamento, mas nós conseguimos a reposição salarial. E foi uma grande conquista, com toda certeza, para todos nós, professores da UNIRG. As ameaças para que nós fechássemos as portas, se a UNIRG fechar as portas, automaticamente fecha a da APUG também. As ameaças foram muitas, de vendas da instituição, de interessados de Portugal, de São Paulo, Rio, Minas Gerais, e nós continuamos sobrevivendo. Nós concorremos à eleição para o biênio 2007-2009. Naquela época, eu não me recordo se em outra oportunidade teve disputa entre chapas, mas naquela época que nós disputamos, nós tivemos aquela disputa com outra chapa. Foi um momento grandioso em relação ao fato de ter uma disputa, de troca de ideias. Em relação à diretoria da qual eu me elegi, foi espetacular participar de uma diretoria tão eclética. Nós fizemos a questão de montar uma parceria com quase todos os cursos da instituição. Nós tínhamos professor do direito, da medicina, do jornalismo, da educação física, da fisioterapia. E nesse período de 2007 para 2009, os momentos mais marcantes que eu coloco aqui para você, primeiro foi o nosso despejo lá do Campus 1, né? Que nós estávamos alocados num prédio, naquele predinho que ficava ali no meio do campus, e aquele prédio não era da APUG, aquele prédio era da instituição, da UNIRG, né, FAFIC. E nós tivemos o nosso primeiro desafio, foi procurar um lugar para ir. E ali, naquela oportunidade, nós, da diretoria, gritamos e lutamos com o apoio de muitos professores e conseguimos aprovar na Câmara um projeto de lei doando aquela área que hoje é a sede da APUG. Outra grande conquista que também nós passamos naquele período foi o período da elaboração do nosso plano de carreira. E aí eu te digo que contamos com uma ajuda fantástica da professora Ladi, que pegou aquilo como missão, e nós conseguimos, uma comissão também formada por professores e servidores da UNIRG, nós conseguimos montar esse plano de carreira que foi aprovado, plano de carreira que inclusive fez a previsão do enquadramento, um plano de carreira que nós fizemos a questão de fazer a previsão legal que antes não tinha, do afastamento do presidente da APUG para que ele ficasse à disposição da entidade, e isso também foi uma grande conquista. A APUG ela sempre cumpriu com esse papel de lutar, né, pelos direitos dos docentes, mas mais do que isso, né, de fazer com que a existência da própria instituição, FAFIC inicialmente e agora UNIRG, pudesse de fato permanecer como uma instituição pública, uma instituição de qualidade e uma instituição que atendesse os interesses da região sul do Estado. Infelizmente, nós tivemos, na nossa atuação, né, e gestão da Direção Reconstrução, das administrações, né, locais mais corruptas, mais marcadas por malversação, né, improbidade administrativa, desvios, desmandos, né, e agressões contra a UNIRG. Também foi um período que nós conseguimos, nesses 25 anos, fazer as maiores mobilizações, né, da história de lutas da APUG. Do ponto de vista da organização, nós conquistamos muitos elementos fundamentais. Por exemplo, nós conseguimos terminar o auditório, conseguimos fazer a área recreativa, né, com piscina, com churrasqueira, conseguimos fazer, né, a questão de comprar novos equipamentos para o sindicato, enfim, uma série de elementos, né, que foram fundamentais do ponto de vista da infraestrutura, mas fundamentalmente da garantia de direitos. Uma coisa importante que aconteceu nessa gestão foi o apoio que a gente procurou dar, exigindo, inclusive, da casa, que houvesse uma comissão de avaliação docente para a progressão na carreira. Desde quando essa comissão existe, até os dias de hoje, a sala em que ela se reúne é uma sala que a APUG cede. Então a gente procurou dar esse apoio logístico sempre. Uma outra coisa importante que eu destacaria durante a minha gestão, que é uma coisa que a gente faz no silêncio, que não aparece, foi fazer a documentação, o arquivamento, né, e a preservação de toda a documentação da APUG. Mas, como toda gestão sindical,
ela não é feita só de conquistas, né? Ela é feita de briga e você amarga algumas derrotas. Eu também gostaria de mencionar algumas derrotas, coisas que eu gostaria de ter conquistado e que não conquistei. Né? Quando eu falo eu, a PUG, né, e toda a diretoria que estava junto comigo. Então, por exemplo, nós não conseguimos, nem no primeiro ano, nem neste ano, a questão da revisão salarial. Né? Nós tivemos uma negativa no governo Abdala, que ficou 2 anos sem nos dar a revisão salarial, aquela que é da inflação, que é constitucional, que é obrigação de todo gestor, colocar no salário, não precisava ninguém pedir, é de obrigação dele. Esta é uma derrota. Né? Como também não é uma conquista inteira ainda o pagamento das progressões de professores, de mais de 20 professores, tem mais de 30 processos, na verdade, de professores que têm o direito ao aumento mesmo de salário em virtude de tempo de serviço na casa ou então de especializações que fizeram de estudo. E isso não aconteceu. Mas é uma derrota que leva a gente para a luta, né? Porque aquilo que é de direito de uma categoria, ninguém deve desistir dela. É uma honra espetacular poder administrar agora esse patrimônio, que hoje tem piscinas, tem auditório, sala de recreação e lazer, área de atividades com salas montadas para atendimento, como também sala de reuniões e um prédio próprio. Isso tudo conquistado ao longo desses anos pelas diretorias passadas. E isso muito nos honra e nos dá uma responsabilidade ainda maior para continuar lutando para que possamos chegar em mais 25 anos de existência desta valorosa instituição que é a PUG-Sind. Rise when I gave the word. Now in the morning